diz os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para as nossas dicas. Só um minuto. Glória a Deus. Aleluia. A nossa lição é a lição de número 8, do dia 23 de agosto de 2020, que tem o tema: as causas da desunião devem ser eliminadas. Nosso textual está lá em Salmo 133, no versículo 1. Diz assim: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática diz: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e estímulo para o crescimento da obra de Deus. Nós vamos fazer a nossa leitura em classe. Peço aos irmãos que se coloquem sobre os vossos pés, que é a palavra de Deus. Está lá em Neemias, no versículo 1, depois do versículo de 6 ao 12. Neemias, capítulo 5, versículo 1, depois do versículo 6 ao 12. Eu lerei o primeiro, os irmãos o segundo, assim sucessivamente. Versículo 1. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, e essas palavras muito enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura, tomais cada um dos seus irmãos. Ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez vendereis vossos irmãos, ou vendereis-se-ão. Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não deveis andar no temor do nosso Senhor, Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, meus moços, ajuro, lhes temos dado dinheiro, deixemos esse ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também um centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vos exiges dele. Então disseram: restituí-lo-nos, e nada procuremos dele, faremos assim como disseis. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Glória a Deus. Oremos mais uma vez. Amado e querido Deus, estamos mais uma vez, Senhor, diante do Senhor, buscando a sabedoria do Senhor, buscando o entendimento do Senhor, para que nosso coração se encha com a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti e fazermos morada e testemunharmos daquilo que temos aprendido a cada dia, Deus, na Tua casa, sobre a Tua palavra, que nós cremos que ela é a verdade, ela que transforma, que muda, que exorta, que nos ensina a cada dia a vivermos melhor sobre esta terra, nos ensinando a sermos melhores uns com os outros. Deus, continue conosco, nos abençoando. Deus, que a Tua palavra possa, Deus, agora iluminar no coração, Deus, do Teu povo, para que eles venham, Deus, buscar e não ser levados por engano deste mundo. Sabemos que há muitas doutrinas falsas, sabemos que há muitos mestres falsos que vêm ensinando heresias para o Teu povo, mas nos fortalece. Deus, estamos aqui para fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, para não sermos levados por um vento qualquer. Nós firma nosso coração, firma nossa mente,
na Tua palavra que é a verdade. E assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. O pastor Clauzinho estará ministrando a aula, por gentileza. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos então estudar hoje a lição de número 8. Ela tem um título muito pertinente, principalmente para esses últimos dias que nós estamos vivendo. As causas da desunião, elas devem ser eliminadas. Regressando um pouquinho, tá? Vindo aqui, o que nós estamos estudando, o que a revista nos trouxe nesse período, nesse trimestre. Nós estamos estudando então o retorno do povo judeu depois de 70 anos cativos na Babilônia. Eles então começam a regressar para sua terra natal, e lá então tinha muito trabalho. Você imagina um povo 70 anos preso dentro da Babilônia sobre o jugo de Nabucodonosor. E quando o Império Babilônico caiu e o rei Ciro, dos Medo-Persas, autoriza então o seu povo a retornar para sua terra natal, eles tinham então que reconstruir o templo, reconstruir a cidade, reconstruir os muros, e não foi uma tarefa simples. E no decorrer da história que nós estamos passando em cada lição, nós vimos que problemas aconteceram e não foram poucos, mas Deus deu livramento em todos. E nós chegamos num momento da lição agora que a cidade em si, o templo já está reconstruído, os muros reerguidos, e eles passam por uma situação bem complicada, tá? Nesse momento, eles passavam por uma situação de desunião, tá? Conta a história bíblica, nós vamos ver no recorrer do texto, que os judeus mais simples, mais pobres, vamos dizer assim, passavam por dificuldade, passavam por situação complicada. E eles então viram essa situação, e aqueles que tinham uma condição financeira, vamos dizer assim, melhor, judeus mais ricos, judeus que tinham a posse, começaram então a emprestar, dinheiro para aqueles que assim necessitavam. Porém, eles utilizavam desse empréstimo e depois tomavam-se juros altíssimos. Usavam da situação deplorável dos seus irmãos para enriquecer ainda mais. E quando aqueles pobres, aqueles judeus que não tinham condição de pagar o dinheiro que ele pegou emprestado, muitas das vezes para comer, muitas das vezes para pagar imposto, porque eles precisavam pagar também, e depois não conseguiam pagar esses empréstimos, essa dívida era executada, eles perdiam um pouco das posses que tinham, eles perdiam seus filhos, levavam como escravos, e tudo isso chegou ao ouvido de Neemias. E então se desenrolou isso que nós estamos vendo aqui. Então nós vimos uma situação onde a pessoa que tem, ela ainda utiliza de uma situação, de um agravo para poder ter mais. E qualquer semelhança talvez com nossa vida prática, pode ter certeza que não é mera coincidência. Aqueles que têm, muitas das vezes ainda utilizam de meios subterfúgios para conseguir muito mais. E isso trouxe desunião dentro do contexto da história do povo hebreu. E nós vamos estudar isso um pouquinho agora, iniciando na introdução. Veremos nessa lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como esse problema foi solucionado. Foi justamente isso que eu expliquei para os irmãos agora. Alguns tinham recurso e outros infelizmente não tinham. Estavam vindo cativos, não tinham nada. E aqueles que tinham passaram a emprestar para os que não tinham. Até então problema nenhum. O problema não estava no empréstimo. O problema estava nos juros abusivos, na forma que eles estavam passando para aqueles irmãos e cobrando aquilo depois. O item 1 diz: a união caracteriza os judeus libertos do cativeiro. Meus queridos, nós estamos hoje juntos, aqui numa manhã fria. Nós estamos aqui porque somos igreja do Senhor. A lição hoje vai nos trazer
dentro do coração a necessidade de nos unirmos. Deus criou cada um de nós diferente. Não tem ninguém igual a você na face desse planeta Terra. Você é único. Deus colocou uma identidade exclusiva em você. E no meio de tantas diferenças, principalmente dentro do corpo de Cristo, é natural que tenhamos ideias diferentes e até mesmo divergências entre nós. Mas o que o Senhor não admite é que a divergência de ideias, que muitas das vezes é para trazer crescimento para o reino, traga desunião para dentro do corpo de Cristo. Aquilo que nos diverge não pode ser maior do que aquilo que nos une. E as nossas diferenças não podem ser maior do que o nosso propósito, que é um só: estarmos diante de Jesus quando a trombeta tocar. Diferença vai ter, divergência vai ter, mas o Espírito que está sobre a igreja do Senhor é muito, mas muito superior do qualquer diferença que haja entre mim e você, ou entre você e o seu irmão. E é isso que nós vamos estudar nesse contexto. Nós temos que aprender a tratar as diferenças, nós temos que aprender a lidar com as diferenças, porque nós temos o mesmo Espírito e o mesmo propósito, e ele tem que sobressair em cima dessas situações. E o Winston disse assim: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base dessa união? Todos eram do mesmo povo, confessavam a sua fé ao único Deus verdadeiro, o altar havia sido renovado, o templo levantado, o culto a Deus restaurado, e conforme os ritos da lei. Então tinha tudo para eles estarem unidos. Eles ficaram 70 anos escravos, retornaram para sua terra natal. Muitos nem conheciam Jerusalém. Você imagina 70 anos, muitos nasceram no cativeiro, passaram a vida praticamente sendo escravos dentro da Babilônia. Então retornam de volta para Jerusalém. Muito trabalho. Nós vimos que teve situações que fizeram com que a obra parasse, o templo parou, mas agora eles estavam vivendo um momento de união, e foi essa união que fez a obra andar. A obra, ela anda graças a Deus pela misericórdia que Ele tem nos nossos corpos, mas essa obra não anda sozinha. Ela anda porque você está aqui nessa manhã e está fazendo a escola dominical ser ativa, porque você vem à noite, porque você compartilha a palavra de Deus, porque você fala do amor de Deus. A união faz com que a obra de Deus caminhe. Deus dá a direção, mas somos nós que levamos a palavra. E aqui a palavra de Deus diz que eles estavam vivendo um momento onde o culto já havia sido restaurado, os muros estavam erguidos, o templo estava pronto, os ritos estavam sendo seguidos. Todos haviam experimentado o despertamento que havia se iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Trabalho junto, trabalho em equipe, trabalho em união. Jesus, Ele tem poder para levar tudo sozinho. Com estalar de dedos Ele faz, mas Ele nos dá a oportunidade de sermos células vivas dentro da obra dEle. A oportunidade que você tem, que eu tenho, é algo que Deus colocou entre nós. Nós somos corpo de Cristo, unidos, juntos, e esse corpo ele tem que estar ligado, ele tem que estar junto. Se a mão sente uma dor, a dor não pode ser só da mão. Quando você sente uma dor em qualquer parte do seu corpo, o seu corpo em si se incomoda. O seu corpo em si começa a ficar desconfortável. Eu estou com uma dor no joelho aqui, mas é só o joelho que se incomoda? Não. Seu corpo em si, ele começa a sentir por causa daquele membro. E se hoje somos um corpo, estamos unidos, essa união, a dor do irmão, o sofrimento do irmão, a dificuldade do irmão, não te causa constrangimento? Talvez você não esteja enxertado no corpo de Cristo. Talvez você ainda não esteja verdadeiramente ligado no corpo através do sangue de Jesus. É a cabeça nossa
que coordena todo o sistema nervoso. E nossa cabeça é Cristo, e ela está ativa no corpo. Então, a dor da mão, a dor do pé, a dor em qualquer parte do corpo, ela tem que ser sentida por todo o corpo. Isso que caracteriza a união. É isso que eles estão falando. Eles viciaram nisso, porque senão não teriam construído tantas coisas, não teriam reerguido uma cidade que estava devastada. Deus disse que Nabucodonosor, quando levou cativo a última légua de judeus, ele destruiu o templo, acabou com a cidade. Por 70 anos o povo ficou preso. De repente, cumpre-se os 70 anos, Deus libera o seu povo, o rei Ciro permite que eles retornem, voltam com uma mão na frente e outra atrás, e Deus então começa a suprir as necessidades, para que eles reconstruam novamente a cidade, juntos, em união, e não em crítica. Essa união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram o novo nascimento, todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por Ele, Jesus. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou um muro de separação que havia entre os gentios e os judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Vamos tecer um comentário sobre isso. É muito comum, infelizmente, dentro de igrejas, inclusive, é esse o tratar da lição, as pessoas imaginarem que a distinção entre nós aqui ou entre nós, glória a Deus, ele derrubou o muro da separação. Na lição passada nós aprendemos que nós não devemos nos misturar com as coisas do mundo. As coisas do mundo, elas não podem nos misturar, mas isso não quer dizer que nós, por algum motivo, não devemos interceder ou estar próximo daqueles que precisam. Os gentios, que são aqueles que não a conhecem Jesus, precisam do meu e do seu testemunho para poder conhecer essa palavra. E porque você é hoje um filho de Deus, o sangue de Jesus está sobre a sua vida, você tem a obrigação de amar também aquele que está da porta para fora e muitas das vezes ele não ouviu a palavra de Deus. Quando nós aprendemos que nós não devemos misturar, é que você tem a capacidade, não só por sua, mas pelo Espírito que está em você, de estar no mundo sujo, mas não se sujar das coisas desse mundo. É isso que nós vimos na lição passada. E ela se completa aqui, porque há esse muro que foi derrubado, e agora nós temos que trazer mais gentios para serem filhos de Deus, porque o mesmo sangue que foi derramado na cruz, e agora está na sua vida, está na minha vida, pode estar na vida daquele que está perdido lá fora. E nós aqui dentro, apesar de termos trabalhos específicos que o Senhor nos deu, estamos aqui para edificar a obra de Deus, somos todos iguais, porque o sangue que comprou a minha vida, que um dia estava perdida, é o mesmo que comprou a sua. Nós somos irmãos em Cristo, e a união através de Jesus é que faz a obra do Senhor andar, e muitos ainda serão resgatados para cá, para ser uma família de Deus, como está escrito aqui na nossa revista. Nós somos diferentes, porque tomamos uma decisão, mas as pessoas que estão lá fora, que às vezes nos assistem aqui por essa live e nunca ouviram falar de Jesus, ouviram e não tomaram uma decisão, saiba que eles são convidados a fazer parte dessa família. E quando ele olha para a igreja, tem que ver o quê? Além da resplandecência do Espírito Santo de Deus, união, força, juntos num só propósito. Mas nós sabemos que, infelizmente, dentro das próprias igrejas, há intrigas, contendas, fofocas. Mas Deus mostra para nós que não é isso que tem que prevalecer. Vai haver diferenças entre nós, às vezes intrigas em questão de opinião, mas o Espírito Santo que nos une
ele é muito maior do que as diferenças que muitas das vezes querem nos separar. Somos uma família de Deus. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultura, mas todos são um em Cristo. Gálatas 3:28. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude, e então ela se torna uma antessala do céu. Consideramos algumas bênçãos decorrentes dessa união. Então, o autor ele completa aqui aquilo que nós estamos tentando realmente ilustrar. É o Espírito Santo que nos une, que nos torna um. É o Espírito Santo que nos mostra que quando o irmão está passando por uma dificuldade, aquela dificuldade ela reflete em mim também. Eu não posso estar alheio à dor daquele que é um corpo só junto comigo. Se a situação que muitas das vezes traz dor a um amigo, a um irmão em Cristo, não traz constrangimento dentro do meu coração, eu preciso orar: Senhor, será que verdadeiramente, quando eu adentrei, estou lá na igreja, aceitei o Senhor Jesus, eu fui enxertado pelo sangue de Jesus nesse corpo? Eu preciso ter esse sentimento. Quando nós temos essa união que é dada pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos praticamente com a própria referência, uma antessala do céu, só esperando Jesus abrir a porta e agora não vem que agora vocês vão diretamente do céu. Mas essa união tem que estar entre nós. Esse Espírito Santo que nos traz essa liga, ele tem que brilhar de muito mais forte. Pastor, não é simples. Tem irmãos de todos os tipos dentro de igreja. Simples nunca foi, mas o Senhor nos dá a condição de poder adentrarmos. A palavra diz: suportai-vos uns aos outros. E muitas vezes essa palavra é interpretada de forma errônea. Eu tenho que suportar meu irmão, mas não sou muito chegado a ele, não. Mas a palavra diz para me suportar, eu suporto, mas assim, não sou muito fã dele. E na verdade, quando você vê essa passagem, mais pra frente eu vou fazer uma leitura mais completa dela. O suportar é você entender as diferenças e deixar que o Espírito Santo sobreponha em cima das diferenças que muitas das vezes quer te separar. E além do mais, a palavra suportar dá a ideia de suporte. Suporte ajuda. Você tem dado suporte àquele que muitas vezes está perecendo a cair e precisa da tua ajuda. Suportar uns aos outros é que um aos outros tem suporte para que nós continuamos de pé. Eu ajudo o William a não cair, o William me ajuda a não cair, e todos nós somos erguidos pela cabeça que é Jesus. Meu irmão, você está precisando de quê? Apoia aqui no meu ombro. Hoje eu estou bem, eu posso te ajudar. E quando eu sirvo de suporte para um irmão, Jesus nos suporta, porque Ele suportou na cruz o meu e o seu pecado, para que hoje nós possamos suportar uns aos outros. E quando você entende isso, há algumas bênçãos decorrentes dessa união que a revista vai trazer aí. A primeira fala de apoio espiritual para a sua vida. Depois nós vamos ver que há uma divisão de carga e a união que nos faz mais fortalecidos. Vamos tecer um comentário sobre cada um. Letra A: os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São alvos de crítica, de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza então é chegar à igreja, encontrar um ambiente fraternal, a união que predomina entre os irmãos. Ouçamos o que diz o salmista: com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Nós passamos a maioria do nosso tempo, infelizmente, não dentro da igreja fazendo a vontade de Deus. Poucos têm esse privilégio. Nós temos nossa vida secular, temos nosso trabalho,
Às vezes temos chefes, colegas que são ímpios, que muitas das vezes não professam a mesma fé que nós e mais ainda criticam e negligenciam aquilo que nós acreditamos. Passamos a maior parte do nosso tempo envolvidos no mundo. Por isso que na comissão passada estudamos que nós não devemos nos contaminar com as coisas do mundo, mas até o arrebatamento da igreja você não tem condições de ser tirado desse mundo. Não adianta você fazer uma bolha espiritual. Eu sou um crente, servo do Senhor Jesus, então eu só vou trabalhar numa empresa crente, com um chefe crente, com os colegas crentes. Não foi para isso que Deus nos colocou aqui. Você é luz. Você já pegou um fósforozinho que seja e acendeu dentro de um quarto escuro? Um filete de luz, ele é suficiente para dissipar umas trevas inteiras. É eu e você. Mas nós passamos nesses momentos, e quando nós adentramos e chegamos então na igreja e temos que encontrar um ambiente fraternal, o irmão abre um sorriso, às vezes mesmo com máscara hoje, para você ver pelo semblante que ele está sorrindo quando você fala a paz do Senhor Jesus. Parece que todo aquele período de peso, de carga, do trabalho, do chefe ímpio, dos colegas, sai do seu ombro. Às vezes você trabalha o dia inteiro e fala, mas eu não vejo a hora de ter o culto, porque eu vou lá e vou adorar o meu Deus, eu vou receber a palavra, eu vou encontrar na igreja do Senhor o carinho, o amor, que muitas das vezes a pessoa não tem no trabalho e até mesmo na família. E cabe a nós, através de Jesus, manter esse ambiente de amor aqui dentro, manter esse ambiente de paz, não a paz que o mundo oferece, mas a paz shalom, a paz que só Jesus nos dá, aquela que muitas vezes quando a pessoa entra por aquela porta e você cumprimenta a paz do Senhor Jesus, toda aquela carga que estava no ombro daquela pessoa se desfaz, e ela vem e adora Deus, e Deus ali opera, Deus ali fala com ela, e ela sai de forma diferente. Apoio espiritual é muitas das vezes encontrado aqui, sem falar daqueles que adentram por aquela porta, meus amados, carregados de problemas, que não conhecem o Senhor e vão encontrar em mim e em você uma luz diferente, algo diferente, e eles vão levar, eu quero aquilo que está brilhando ali sobre o mim, eu quero para mim, e aquele mesmo testemunho que eu quero para mim. Nós somos a luz do mundo através do Espírito Santo de Deus, e isso não vale só para dentro da igreja. Quando nós estamos falando aqui de união, de apoio espiritual dentro daqui, isso tem que servir para onde quer que nós fomos. Apesar de nós estarmos na igreja agora, a igreja sou eu e você. E essa união que nós estamos tendo aqui agora, ela não termina depois que a escola dominical acaba. Ela continua durante todo o dia, à noite nós estamos aqui de novo, e na segunda e na terça, porque o que nos une é maior do que aquilo que muitas das vezes tenta nos separar. E para onde quer que você vá, essa união, essa graça, ela tem que continuar. Apoio espiritual, as pessoas têm que ter em mim, em você. Bênção B, na igreja levamos as cargas um dos outros. Existem cargas que cada um tem que levar sozinho, mas também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora do aperto, saber que a igreja pode ajudar em oração. Meus irmãos, tem coisas que verdadeiramente Deus quer trazer entre mim e você, mas tem coisas também que é entre você e Deus. É fato que muitas vezes é necessário você trancar a porta do seu quarto, dobrar os seus joelhos e derramar. Mas Deus não colocou a igreja aqui por acaso. A igreja não é um local apenas que você entra aqui, senta naquela cadeira, canta 3 louvor, ouve a palavra e vai embora. E oferta, né? Oferta e dizima. Mas não. A igreja é uma instituição criada por Deus para dar apoio espiritual, onde eu e você nós dividimos os nossos problemas e nos alegramos na presença do Senhor juntos. Se Deus tem te mantido forte, de pé,
ajude aqueles que estão passando por dificuldades, porque Deus tem levantado homens e mulheres para serem suportes espirituais dos seus filhos e muitas das vezes daqueles que ainda não conhecem a palavra, mas vão conhecer através da tua vida. Essa é a igreja do Senhor. A igreja não é só o tempo. A igreja, eu vou lá, pego minha Bíblia, debaixo do braço, venho aqui, canto 3 louvores, escuto a palavra, dou minha oferta, recebo a bênção apostólica e vou embora. Não é rito religioso. Nós viemos aqui para cantar, porque nós queremos adorar o Senhor. Nós viemos aqui ouvir a palavra, porque ela alimenta nosso espírito. Nós viemos aqui ofertar e dizimar, porque temos prazer nisso. Mas a igreja tem um papel muito maior do que isso. A igreja tem um papel espiritual de ajudar, de ser solidário. Jesus resumiu os mandamentos em 2: amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você consegue cumprir isso? Então o resto você consegue levar tranquilo. Agora, se você por algum motivo fere esses 2 mandamentos, não adianta você não matar, não adianta você não roubar, não adianta você não dar falso testemunho, não adianta você não cobiçar, porque os 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, dele deriva toda a lei do nosso Senhor. E a igreja está aqui para dividir o que ele está sofrendo, está com dificuldade. Procure ajuda espiritual. Às vezes não é uma batalha que você tem que levar sozinho. A igreja levanta, tem pastores, líderes que estão aqui, são usados por Deus para te ajudar nesse momento. Divida o seu problema com aqueles que o Senhor tem colocado do teu lado. Não é o teu vizinho, talvez não é o teu amigo de trabalho que vai te ajudar, mas é o teu irmão em Cristo, que na hora pode não fazer nada por ti, mas ele vai levar o teu nome na mente, e às 3 horas da manhã, quando ele dobrar o seu joelho, ele vai estar lá intercedendo por você, clamando a Deus por você. Nós estamos aqui para orar uns pelos outros. Divisão de carga. C. A união nos faz forte. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está em rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém, quando estiver edificado dentro de um muro, é mais difícil tirá-la. A união, ela tem mostrado que verdadeiramente ela faz a força, mas não é a força que vem porque nós estamos juntos e vamos compartilhar aquilo que nós temos de melhor. Na verdade, a força ela não vem de nós, ela vem de Cristo. A força ela vem do Senhor, porque nós já vimos histórias bíblicas de união de exércitos numerosíssimos, mas que foram devastados e destruídos com apenas um anjo do Senhor. A força ela não vem de mim, de você, mas ela vem do Senhor. Mas quando eu me uno a você e você é o irmão, e nós estamos nesse mesmo propósito, a força do Senhor sobressai sobre a união dos irmãos. A união ela nos fortalece, mas não pela nossa própria força, mas pela força daquele que é o líder do corpo, a cabeça que coordena. Não adianta cada um correr por um lado. Nós temos que estar juntos, nós temos que estar unidos, porque é através dessa união que agrada a Deus, que deixa o coração do Senhor feliz, que faz com que a igreja verdadeiramente seja forte. Uma igreja, letra D, uma igreja que vive em união, tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Deus. Há uma responsabilidade enorme sobre mim e sobre você. Quando nós decidimos, por livre e espontânea vontade, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, e vivermos então a família de Cristo, e vivermos então junto com aqueles que o Senhor comprou com o seu sangue precioso, foi uma escolha sua. Ninguém te obrigou a fazer isso. Se você fez isso por constrangimento, por obrigação, peça novamente. Você está aqui porque você quer, você
sente a necessidade de estar junto com Jesus. Então agora você carrega em si o nome de Cristo e a responsabilidade de zelar por esse nome por onde quer que você passe. Quando a igreja em si, quando os homens e as mulheres de Deus cometem deslizes, você pode perceber, é um prato cheio para o mundo apontar. Ah lá o Filho de Deus lá, ah lá o crente fazendo besteira, ah lá o pastor que não sei. Eles não olham mais para o seu nome pessoal, mas sim pela identidade que Cristo te deu. Então, quando você vive em união e verdadeiramente vive uma família, você tem que dar um testemunho maravilhoso dessa família que Deus colocou você para fazer parte, que é a família que vai morar com o Senhor na eternidade. Por onde quer que você passe, o nome de Cristo está sobre a sua vida, você tem que zelar por Ele. Por onde quer que você ande, o nome de Cristo está coroando a sua vida, você tem que honrar esse nome. Você não pode envergonhar aquele que morreu por você na cruz, pagou um sangue precioso para que você possa estar nessa família hoje. Porque o mundo não perde tempo. Quando há um desvio de conduta de um crente, já está lá nas manchetes do jornal. Pastor fulano de tal, não tem nome, não tem sobrenome, já bota logo grande. Para quê? Para denegrir a imagem da família do Senhor. Mas a igreja que vive unida, ajudando um ao outro, ela não vai cair nesse tipo de armadilha de Satanás. O nome de Cristo é sobre a tua vida. Zele por esse nome, tanto quanto você zela pelo seu, ou muito mais, melhor dizendo. Nós temos que honrar o nome do Senhor. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que é através de nós que o mundo ia conhecer que Ele veio, morreu, ressuscitou e hoje está aqui no nosso meio. Quem vai dar esse testemunho? Nós, você. Como? Com briga, com contenda, mas com amor fraternal, com união, com apoio, com ajuda, com oração. O testemunho da igreja é o testemunho que Cristo deu naquela cruz. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, né? Às vezes temos que trazer esse choque de realidade. Essa lição falou muito comigo essa semana também. Às vezes nós não esquecemos que nós temos uma família que vai ser nossa para toda a eternidade. Hoje Deus deu a sua família terrena. Você ora por ela, você busca o melhor para ela, você não deixa faltar nada para ela, você convive com ela, mas ela é terrena. Quando vocês forem arrebatados juntos, nós teremos uma única família, e agora para todos sempre. E essa família, essa que Cristo deu aqui na terra, estamos zelando por ela, estamos orando por ela, estamos buscando ela. Precisamos também buscar a família de Deus. Item 3. Essa união é uma verdadeira força. Foi por causa da união entre os seus... foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Essa união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce na cabeça do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e os crentes vivem em união. Jesus disse: dar-lhe-ei a glória que a mim me deste, para que sejam um. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. O autor de Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Fechando esse primeiro item, então, da união, a palavra deixa clara que, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um, ele pede para que a igreja mantenha essa mesma união, essa mesma unicidade. Deus não criou a igreja para espalhar, criou para unir. Você não veio aqui para soprar, você veio aqui para juntar.
você veio aqui para agregar, você veio aqui para fazer a força e tomar a diferença. Justamente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em comum acordo até hoje, juntos, para fazer a obra que eles já separaram desde a eternidade. Ele colocou essa mesma responsabilidade na minha e na tua vida, que sejamos um. Por quê? Porque temos um único propósito. Qual? Estarmos com Jesus para todo sempre. Esse é o seu propósito. E também temos um único direcionamento, que é de Jesus Cristo. É Ele que direciona, é Ele que fala, é Ele que interage dentro da igreja. Se temos um único propósito e se temos um único direcionamento, não temos por que trabalharmos de forma contrária. Nós estamos aqui para juntar, não para espalhar. E a palavra diz que darei a minha glória, se assim fores um, como eu sou com o Pai e com o Espírito. Deus nos chamou para juntarmos força. Não tem como ser diferente. Pastor, às vezes é complicado. Te diria que a maioria das vezes não é fácil. Como eu disse no início da introdução, não existe ninguém no mundo igual a você. E juntar um aglomerado de pessoas que pensam diferentes, de classes sociais diferentes, que trabalham diferente, mas que têm o mesmo propósito. Só Jesus consegue fazer isso. Então dê lugar ao Espírito Santo e não permita que as nossas diferenças sobressaiam sobre o Espírito que nos une. E vamos para o item 2. O recado do tempo, glória a Deus. A união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar imposto do governo, tomando emprestados seus irmãos mais ricos, ou quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomavam as casas, as terras e até mesmo filhos e filhas dos devedores. Isso foi causa de grande clamor entre os judeus. Esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias, a qual ficou muito enfadado ou indignado. Eu expliquei essa história no início. Os judeus estavam voltando do cativeiro babilônico, mas nessa hora aqui a cidade já estava bem adiantada, bem reconstruída, o templo, mas boa parte desses judeus eles não tinham recursos financeiros, eles precisavam sobreviver. Enquanto alguns mais privilegiados, vamos dizer assim, que tinham condições, ao invés de ver a necessidade do seu irmão, do seu próprio ente ali, eles simplesmente viram ali uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Viram ali uma oportunidade de poder tirar da miséria do outro uma oportunidade de se enriquecer ainda mais. Só a pessoa realmente com muita falta de caráter no coração consegue tirar de uma situação deplorável uma forma de poder se enriquecer mais à custa do sofrimento do outro. E talvez você deve estar pensando, eu já vi isso em algum lugar. Pois é, meus amados. Você vê que as histórias que a gente vive nos dias atuais, elas são reflexos daquilo que já vem acontecendo há muitos anos, de um mundo que está infestado das coisas malignas. Então aquelas pessoas que tinham algum, que tinha condição de chegar aqui, estou vendo que você não tem, eu vou te emprestar. O problema não era emprestar, o problema era emprestar e cobrar juros abusivos, mas eles viam ali a necessidade de poder ganhar ainda mais. Eles viam a necessidade, aproveitavam da limitação e da falha daquele irmão que precisava do dinheiro para comer e para pagar imposto. Então toma aqui, depois que ele paga, e vinha com juros abusivos, e depois eles não tinham como pagar. A Bíblia vai relatar, você lê isso em Neemias, todo o capítulo 5. Neemias vai explicar que você não tem como pagar não, eu vou ficar com um pouco da sua terra, eu vou ficar com a tua casa, e se ainda não for pouco, eu vou levar os seus filhos como escravos. Os judeus então se revoltaram, e essa história chegou aos ouvidos de Neemias, e ele então tomou algumas atitudes. E
E a lição que a gente tira disso daqui é que se Deus tem dado a alguns de nós, e nós glorificamos a Deus por termos uma casa, por termos um lugar para dormir, um emprego, que nós possamos ajudar aqueles que precisam, sem a necessidade de visar qualquer tipo de ganho em cima disso, porque não foi para isso que Deus te deu, porque tudo que você tem não é seu, é de Deus. E se Deus te dá e você não tem condição de usar aquilo que Deus te deu para ajudar aquele que precisa, Deus te deu para quê? É para que Deus te deu as coisas então? Nós não juntamos as coisas na terra, porque como somos arrebatados, não vai ficar nada aqui. Esse terra que eu estou usando não vai ficar, a casa onde eu moro não vai ficar. Agora, se Deus tem nos dado, é para ajudar aqueles que muitas vezes Deus ainda está trabalhando na vida deles. Então seja um canal de bênção e ajude. Aí eu vou ajudar, porque depois se eu ajudar aquele irmão ali, ele vai. A gente não ajuda com o propósito de ganhar nada em troca. Nós ajudamos porque uma vez o Senhor nos ajudou primeiro, nos deu condição e agora nós podemos estender a mão. Como se explica essa grande justiça? Item 2. Deixa eu correr aqui, senão fica a manhã inteira. Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Eu ainda vou além do comentário da revista. Além de não ter um pingo de amor, era extremamente ímpio de mau caratismo. Você aproveitar de uma situação de dificuldade de alguém para conseguir ganhar alguma coisa em cima. Isso não é só falta de amor, isso é mau caráter. E a pessoa precisa se converter a isso. Dessa forma, os mais ricos pecaram contra os seus irmãos mais pobres, não lhe dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo e que devemos suportar uns aos outros em amor. Efésios 4:2. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida inclusive na lei. O assunto era muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. A situação não era simplesmente algo somente de uma parte até mesmo imoral. O que estava acontecendo ali era uns cidadãos completamente sem amor, mesquinhos, que aproveitavam uma situação que poderia trazer união para trazer totalmente uma desunião entre a classe judaica. E aqui a palavra de Deus diz que, além de nós suportarmos uns aos outros em amor, o suportar, que a palavra nos traz, tá? Em Efésios 4:2, não é como eu falei no início, eu não vou muito com milho, então, mas Deus não deu suportar, então a gente convive, né, William? Mas não é isso, entendeu? Não sou muito com a sua cara, não, mas a palavra diz que a gente suportar. Então eu estou obedecendo a palavra. Eu estou aqui na igreja, a paz do Senhor Jesus. Agora lá fora não mexe comigo, não. Não é isso. O suportar é saber que muitas vezes nós temos divergência de ideia, mas o Espírito que nos une nessa obra é maior do que aquilo que muitas das vezes vai trazer opiniões contrárias. E o Espírito Santo vai fazer que nós entramos num consenso melhor para aquilo que é pro reino. Não é para mim, nem para ele. É isso que é suportar. Às vezes nós precisamos entender que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas têm opiniões diferentes da nossa, mas o nosso propósito é maior. Então eu tenho que entender a minha diferença, eu tenho que entender a diferença do William, do irmão Natan, e nós juntos vamos buscar um consenso para que o reino de Cristo cresça. Isso é suportar uns aos outros em amor. A palavra de Deus diz que nós temos que amar os nossos irmãos. Se você não ama seu irmão, você não ama Deus. Você é mentiroso. A palavra de Deus diz que você não ama seu irmão, que você vê, você não ama a Deus que você não vê. Você está mentindo. Tá? Então, essa pureza do coração daqueles que tinham alguma coisa, aqueles que podiam ajudar, mas ao invés de ajudar, fizeram daquela uma oportunidade para se enriquecer, além da falta de amor, traz ali
um sentimento de mesquinharia e de soberba, porque a palavra diz que nós não somos melhores do que os outros. A atitude dos mais vistos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos à custa da miséria dos irmãos mais pobres. Não lhe importava o choro dos seus irmãos. A opressão faz endoidecer até o sábio. Nós comentamos sobre isso. A ideia daqueles que tinham alguma coisa era ainda ter mais. E viram na miséria do irmão uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Infelizmente, vamos falar aqui porque precisa, nós vemos isso muito em meios políticos, em pessoas que têm, mas que usam uma situação, a pobreza da sociedade, como uma forma de ganhar poder, status e dinheiro. E nós, como igreja, como instituição de Cristo, nós repudiamos esse tipo de atitude das pessoas que muitas vezes são detentoras do poder, são detentoras do recurso, são detentoras do conhecimento, que foram colocadas muitas vezes lá por aqueles que estão aqui passando por dificuldade, mas que agora usam a situação contrária do povo que sofre para conseguir mais poder, mais dinheiro. Nós, como igreja do Senhor, nós repudiamos esse tipo de pessoa e oramos por eles, para que eles verdadeiramente tenham um encontro com Deus, porque se estão lá, é porque primeiramente toda a autoridade é constituída por Deus. Deus permitiu que eles chegassem até lá, e outra, porque muitas das vezes nós os colocamos lá, para ver o interesse nosso, da vida na terra, e nós como igreja, das coisas do reino. Mas a dureza no coração de muitos é muito grande. E agora vamos ver como é que Neemias resolveu essa situação aí, para que a gente possa terminar. Tem 15 minutos, dá tempo. Neemias solucionou o problema. Neemias convocou um grande ajuntamento. Ele se reuniu com o povo. O que estava acontecendo? Esse povo então que estava sendo explorado, a palavra era essa, explorado por aqueles que tinham um pouco mais, começaram a questionar, a clamar. Isso chegou ao ouvidos de Neemias, e Neemias então fez uma reunião, um grande ajuntamento para discutir o que estava acontecendo. E a palavra diz que quando ele soube como é que seus irmãos estavam sendo tratados, ele ficou indignado. Neemias, inclusive, também emprestava o que ele tinha, mas diferente dos outros, ele cobrava o que era justo. E nessa hora que ele ficou sabendo disso, eles falaram assim: sabe uma coisa? Nem os juros eu vou cobrar mais. O que eu emprestei, você me devolve apenas o que eu emprestei. Nem os juros eu vou cobrar mais. Mas os juros que Neemias cobrava era algo justo. Aqueles outros estavam fazendo algo de forma de usura, de forma de enriquecer. E eu não duvido nada, até mesmo de forma de tomar aquilo que os poucos tinham. Então, Neemias reuniu o povo, lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com a sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Ele junta aqueles que estavam extorquindo, que a palavra é essa, os mais necessitados. Vocês vão vender seus próprios irmãos? Vocês têm coragem de fazer isso aqui dentro? Aqui aonde o Senhor nos reuniu? E eles não tinham nada o que falar, porque a palavra de Deus, ela confronta nós, ela tem que trazer questionamento e constrangimento ao nosso coração. Então Neemias ele faz uma proposta reconciliadora no item 2. Deixemos este ganho, restituíres hoje. Neemias inclui-se nessa proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Note bem, a juro, mas não com usura. Neemias estava disposto a não receber os juros. Quando ele chama a todos e faz a proposta, vamos fazer o seguinte: eu também emprestei
receber dinheiro. Só que eu abro mão de qualquer tipo de ganho, não vou receber mais, tá? Devolve apenas o que você pagou, mas vocês façam os mesmos também. Ele pede, coloca essa proposta diante de todos. Ajude o seu irmão, mas não com a intenção de ganhar alguma coisa, mas porque você tem e Deus te deu. Então é uma oportunidade que você também tem para ajudar. E eu não estou falando apenas de valores financeiros, tá? Embora a história traga uma conotação de moeda, de dinheiro, o contexto por si só se você pode estender a mão, estenda. Mas eu vou ganhar o que com isso? Você vai ganhar aquilo que Deus já te deu, que é a salvação em Cristo Jesus. A salvação ela